Olá a todos. Hoje, na nossa sétima aula, falaremos sobre nulidades no processo penal. Tá? Vamos iniciar tratando do conceito de nulidade. O que é nulidade? Nulidade é a sanção aplicável ao processo. Tá? Então, nulidade é uma sanção que se aplica ao processo penal ou ao ato processual penal, desde que ele seja realizado com uma inobservância àquela forma prescrita por lei, àquela forma processual que a lei determina que deva ser realizado aquele ato, tá? Ou às vezes quando o ato ele é realizado através de uma forma que seja proibida pela lei processual. Nós podemos dizer também que a nulidade processual é um defeito, tá? É um defeito que está relacionado àquele ato processual, tá? Realizado num processo penal pela inobservância dos preceitos processuais ou em desacordo com aquilo que a lei prescreve. Eu separei dois conceitos para passar para vocês, né? Vou até pegar aqui esses conceitos. Um conceito de nulidade do Guilherme de Souza Nutti, né? Que ele diz o seguinte, que nulidade é o vício que impregna determinado ato processual, praticado sem a observância da forma prevista em lei, podendo levar à sua inutilidade e consequente renovação. Existe também um conceito de Borges da Rosa, onde ele diz que nulidade é o defeito jurídico que torna sem valor ou pode invalidar o ato ou o processo no todo ou em parte, né? Então, de uma maneira geral, quando se trata da nulidade, nós estamos falando de um ato que é praticado, de um ato processual que é praticado com defeito ou não observando, né, aquela forma que está prescrita na lei, que está prevista na lei, tá? Ou de uma forma diferente daquela forma que a lei determina, tá? Passamos agora para a natureza jurídica da nulidade no processo penal. Então, para alguns, a nulidade ela é um vício ou um defeito, ou seja, é uma falha, uma imperfeição que pode tornar aquele processo ineficaz no seu todo ou em parte, tá? Então, e para outros, a nulidade é uma sanção, tá? Por que uma sanção? Porque se um ato é declarado irregular, né? Esse ato que é declarado irregular, ele pode ser considerado um ato nulo, né? E aí, para todos os efeitos, aquele ato praticado considerado nulo, ele torna-se como um ato não realizado. Por quê? Porque ele foi considerado um ato nulo em decorrência de sua irregularidade. Por isso, alguns entendem que é uma sanção, né? Então, pratica-se um ato que não observa a forma prevista na lei, pratica-se um ato em desobediência àquilo que a lei determina. Se esse ato for declarado um ato nulo, tá? Esse ato ele vai receber uma sanção. Que sanção? Uma sanção que o reconhecerá como um ato não realizado. Então, uma corrente entende que o ato é um vício, é um defeito, tá? Porque é uma falha, é uma imperfeição que é praticada no processo e aí torna aquele ato ineficaz, né? Torna o processo, às vezes no seu todo ou em parte, ineficaz, enquanto que para outros, tá? A nulidade ela é uma sanção, é uma penalidade que se aplica em decorrência de um ato que foi declarado
irregular, que um ato que foi declarado imperfeito. E qual é essa penalidade? A declaração de nulidade daquele ato, tá? Na nulidade, a gente tem que entender, né, que há os dois aspectos, tá? Um que vai indicar o motivo que torna o ato imperfeito e um outro para demonstrar a consequência que vai derivar desta imperfeição, tá? Da imperfeição desse ato, que seria a sua invalidade jurídica, tá? Então, a nulidade, nós podemos, de uma maneira geral, tá, considerar que a nulidade é sob um aspecto vício e sob o aspecto uma sanção, tá? No momento em que dizemos que é um vício, tá, estamos indicando o motivo que torna aquele ato imperfeito. No momento que dizemos que é uma sanção, é aquele momento que aquele ato se torna inviável juridicamente, no momento em que ele é declarado como ato nulo, tá? E quais são os motivos para a existência desses atos, dessas nulidades de atos processuais, tá? Essas nulidades, elas advêm de uma necessidade, tá? De que a marcha processual transcorra, de que essa marcha processual, de que o processo ele caminhe, ele ande, tá? De acordo com as formalidades exigidas pela lei processual, né? Então, o processo penal ele não pode ser conduzido a bel prazer do juiz, a bel prazer da autoridade judicial, né? O processo penal ele deve seguir de acordo com as regras previamente já ditas pelo Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal ele vai ditar quais são as regras que devem ser obedecidas para a prática de determinados atos processuais. Então, o motivo da existência dessas nulidades é justamente, tá, para garantir às partes, tá, um processo penal que seja regular, que seja obediente às formas previstas na lei, que cumpra, né, o seu caráter supremo, tá, que é trazer, né, trazer aquilo que se busca num processo penal, ou seja, a verdade real dos fatos, para que o juiz possa julgar com tranquilidade, para que o juiz possa julgar com imparcialidade. Mas para que isso aconteça, a lei ela já predetermina como o ato processual deve ser praticado, tá? Então, quando nós tratamos dessas nulidades, é justamente para, digamos assim, observar e exigir do Poder Judiciário o cumprimento dessas formalidades que o Código de Processo Penal exige para cumprimento dos atos processuais, tá? E essas nulidades processuais, elas têm alguns princípios, tá, que nós vamos tratar de cada um deles aqui. E quais são esses princípios? Bom, nós temos lá o primeiro princípio, que é o princípio do prejuízo, que está lá no artigo 563 do Código de Processo Penal. E esse princípio, ele diz o seguinte, que não existe a nulidade desde que daquele ato, né, processual que foi praticado, não haja causado prejuízo para uma das partes. Então, para que argue-se a nulidade processual, tá, é necessário, segundo o artigo 563 do Código de Processo Penal, é necessário que aquele ato que foi praticado, tá, em inobservância ao que diz a lei, ou com vício e com defeito, para que para que exista a nulidade daquele ato, é preciso provar que haja prejuízo para uma das partes, tá? É preciso demonstrar processualmente que uma das partes teve prejuízo, por isso que está arguindo a nulidade daquele ato, tá? Eu vou ler para vocês aqui o artigo 563 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa, né? Então é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Para que haja declaração de nulidade de um ato processual, deve ficar demonstrado, né, nesse pedido de nulidade que houve prejuízo para aquela parte, seja acusação, seja defesa, tá? Depois nós temos o princípio da tipicidade das formas, tá? Que quer dizer esse princípio em palavras mais simples, tá? Que os atos devem ser praticados conforme a lei prevê, conforme está tipificado na lei, tá? Impondo-se ao responsável pela prática daquele ato, tá? O respeito àquela forma prescrita na lei, tá? Eu tenho aqui uma anotação que eu fiz, tá? Que é de Vicente Greco Filho, tá? Que ele diz o seguinte, que na medida em que a previsão de uma sanção pela inobservância da forma típica do ato processual consiste no quê? Num mecanismo para impedir os sujeitos do processo ao cumprimento do modelo típico legal. Ou seja, ou se cumpre o modelo legal, ou o ato será ou poderá ser declarado inválido. Tá? Então, nas palavras de Vicente Greco Filho, ele está dizendo que existe um mecanismo, tá, que vai compelir aquelas partes do processo, aqueles sujeitos processuais, ao cumprimento de um modelo de ato processual típico legal, ou seja, de um modelo de ato processual no qual a lei já prescreve como deve ser feito, tá? E se uma dessas partes não cumprir aquele modelo já prescrito pela lei, já determinado pela lei, aquele ato poderá ou será declarado inválido, tá? Então, quando a gente fala desse princípio da tipicidade das formas, estamos nos referindo a quê? Que a forma de prática, a forma para execução deste ato processual já está tipificada na norma. A lei já determina, a lei já predetermina como que este ato processual deve ser praticado, tá bom? Depois nós vamos para o princípio da instrumentalidade, tá? Que diz o seguinte: se o processo ou o ato, mesmo contendo defeito acidental, atingir seus fins sem prejuízo para as partes, a nulidade não será aplicada, tá? Nós observamos isso nos artigos 566 e 572, inciso 3 do Código de Processo Penal. Que, em outras palavras, o que quer dizer esse princípio da instrumentalidade? Ele quer dizer que, mesmo que um ato seja praticado com um defeito acidental, tá? E mesmo diante desse defeito acidental, aquele ato praticado atingir as suas finalidades, e ao atingir suas finalidades não causar nenhum prejuízo para as partes, dá-se instrumentalidade a este ato, e aí a nulidade não será aplicada, tá? Então, repetindo, se um ato processual ele ocorrer, tá? Se ocorrer um ato processual e esse ato processual contiver ou conter um defeito acidental, tá? Mas mesmo com esse defeito acidental, este ato processual atingir os seus objetivos, ou seja, atingir a sua finalidade, e ao atingir os seus objetivos e as suas finalidades, ele não causar nenhum prejuízo para alguma das partes, tá? Dá-se instrumentalidade a este ato e não se aplica a nulidade. Bom, seguindo adiante, nós vamos falar do princípio da permanência da eficácia dos atos processuais, tá? Que diz o seguinte, que o ato processual, desde que existente, tá, produz os efeitos que a lei prevê para aquele tipo de ato, tá?
e os produzirá até que haja outro ato que o declare inválido. Está lá no artigo 573 e parágrafos do Código de Processo Penal. O que quer dizer, em outras palavras, esse princípio? Que uma vez praticado aquele ato processual, tá? Ele vai produzir efeitos, tá? E os seus efeitos gerarão consequências, tá? E esses efeitos terão validade até que haja um novo ato processual, tá? Que declare aquele ato inválido, tá? Então, mesmo que eu observe que aquele ato que foi praticado lá atrás é um ato inválido, tá? Ele vai surtindo eficácia, ele vai surtindo efeito no processo até que sobrevenha um novo ato processual que declare aquele ato como um ato inválido, tá bom? Depois nós temos o princípio da restrição processual à decretação da invalidade. Diz o seguinte, que a invalidade dos atos processuais somente pode ser decretada se o sistema processual prever algum instrumento para decretá-la, e somente poderá ser decretada no momento em que a lei admitir. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Para que se decrete a nulidade de um ato processual, tá? Eu preciso ter no sistema processual, né, no sistema legal, um instrumento que me habilite ao decreto de invalidade daquele ato processual, que me habilite ao decreto de nulidade daquele ato processual. Então, o sistema ele tem que prever, tá, algum instrumento processual que possa ser utilizado para que se decrete a nulidade, para que se peça, né, o decreto de nulidade de um ato que entende-se ou que considera-se como um ato nulo, tá? Como um ato que não observa as formas legais, como um ato viciado e assim por diante. E também esse sistema ele deve prever o momento em que se deve ou que se pode arguir esse pedido de nulidade, esse pedido de invalidade daquele ato processual, tá? Depois passamos para o princípio da alegação adequada, tá? E o que diz esse princípio? Que, não sendo a nulidade absoluta, ela depende da vontade e da atuação das partes. Nessa hipótese, deve ser alegada em determinados momentos processuais, sob pena de preclusão, tá? Mais adiante nós vamos falar de nulidades absolutas e nulidades relativas. Mas aqui, o que quer dizer esse princípio? O princípio da alegação adequada. Em decorrência de nós termos a nulidade absoluta e nulidade relativa, há uma pequena diferença entre cada uma delas, tá? E aqui, este princípio ele está se referindo mais propriamente à nulidade relativa. Por quê? Porque a nulidade relativa ela deve ser arguída em determinados momentos processuais, tá? Que é diferente da nulidade absoluta. A nulidade relativa, existem momentos processuais próprios, tá? Nos quais esta nulidade relativa pode ser arguída, tá? Então, quando se fala do princípio da alegação adequada, está praticamente se referindo à nulidade relativa, que exige momentos próprios para sua arguição no processo penal. Se não for arguída nessa nulidade nestes momentos próprios, tá? Esse direito fica precluso. Preclui-se o direito. Não pode ser mais alegada esse tipo de nulidade relativa, tá? Mas como é que eu sei se é nulidade relativa ou nulidade absoluta? A lei me diz quando se trata de que tipo de nulidade é relativa e que tipo de nulidade é absoluta, tá bom? Depois eu vou para o princípio da convalidação, tá? O que diz esse princípio? Diz que, detectado um ato processual anulável, tá? Porque viola um dispositivo de interesse da parte, norma de dispositivo de interesse da parte, tá? Permeia-se a possibilidade de saneamento, tá? Vislumbra-se em caso como a preclusão
quando o ato atinge a finalidade normativa, sem prejuízo na apuração da verdade real, além da aceitação tácita dos efeitos do ato anulável, que está no 572, incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal, tá? Então, para que esse princípio da convalidação, tá, seja aplicado no ato, em relação ao ato processual, tá, deve ser detectado um ato que possivelmente seria anulável, tá? E aí nós estamos falando de um ato de interesse da parte, tá? De uma daquelas partes, tá? Esse processo ele pode ir para o saneamento processual, tá? Havendo a preclusão de um direito, tá? E percebendo-se que aquele ato ele atingiu sem prejuízo para uma das partes a verdade real, que é o objetivo do processo penal, tá? Permite-se a este ato processual a sua convalidação. Convalida-se o ato no momento de um saneamento do processo, tá? Aquele ato que foi praticado e que possivelmente seria um ato anulável, porém precluiu-se o direito, tá, daquela parte que teve prejuízo, que possivelmente teria prejuízo ou interesse naquele ato, tá? E aí, se observando-se a busca pela verdade real e principalmente que aquele ato irregular, tá, não causou prejuízo para alguma das partes, tá, convalida-se naquele saneamento processual aquele ato, tá, mesmo que ele seja impelido, tá, de algum tipo de vício, algum tipo de defeito. Mas eu repito, tá, observando-se que este ato, tá, trouxe a verdade real para o processo e nessa busca pela verdade real não causou prejuízo declarado, né, prejuízo exposto para uma das partes, tá, pode-se convalidar este ato, tá, conforme diz lá o artigo 572 nos seus incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal, tá bom? Depois nós temos o princípio da conservação, tá? Diz o seguinte: quando a nulidade é aplicada, ela só deve alcançar o ato inválido e os que dele decorram ou dependam como efeito, permanecendo os restantes íntegros, tá? Isso está lá no artigo 573, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. O que diz isso em outras palavras? Está dizendo que quando uma nulidade ela é aplicada, essa nulidade ela só deve aplicar exclusivamente àquele ato que foi considerado como ato irregular, tá? Àquele ato que foi anulado, tá? E possivelmente os atos que decorrerem daquele ato anulado. Porque veja bem, se eu tenho um ato aqui principal e em decorrência desse ato principal outros atos foram praticados, se eu anular este ato principal, todos os outros atos que decorram deste ato principal automaticamente também estão anulados, automaticamente perdem o seu efeito. Tá? Então isso é o que quer dizer o princípio da conservação. Ele diz justamente isso, que se um ato ele a nulidade, os efeitos da nulidade, ela só alcança aquele ato que foi considerado nulo e os atos que dependam daquele ato, tá? Outros atos que não estejam ligados àquele ato considerado nulo permanecem íntegros, tá? No processo penal, tá? Eu só vou
esse princípio da conservação, ele diz que a nulidade ela só vai atingir o próprio ato considerado nulo e os atos que decorrerem deste ato considerado nulo. Os outros atos processuais permanecem na sua integralidade. Depois nós temos o princípio da formação da certeza, tá? Esse princípio está ligado ao princípio da instrumentalidade e estabelece que não se declara nulidade de ato processual se não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, tá? Que também pode ser conhecido como princípio da irrelevância do ato. Isso está lá no artigo 566 do Código de Processo Penal, tá? Então, para que seja declarado, né, a nulidade, e em observância esse princípio da formação da defesa, no princípio da formação da certeza, tá? Aquele ato que vai ser declarado nulo porque foi um ato com defeito, um ato que não observou os procedimentos processuais, penais, tá? E para que se declare na nulidade com observância nesse princípio da formação da certeza, tem que ter uma certeza processual de que aquele ato, tá, é irregular, aquele ato com vício, ele teve uma influência na apuração da verdade substancial ou na decisão daquela causa, tá? Então, por isso que fala da formação da certeza. Então, se um ato irregular, se um ato com vício, ele traz influência na verdade substancial ou traz influência na decisão daquele processo, tá? Eu estou diante deste princípio da formação da certeza, porque aquela verdade substancial, aquela decisão processual, ela digamos assim, se alicerçou em decorrência de um ato com vício, em decorrência de um ato irregular. Então, aquela certeza que foi formada naquele processo, tá, é uma certeza formada com vício, com irregularidade, porque foi formada em decorrência de um ato irregular que foi praticado no processo, tá? Depois eu tenho o princípio do interesse. O que diz o princípio do interesse? O princípio do interesse diz que é o seguinte, que só a parte prejudicada é que pode arguir nulidade, tá? Não se declara nulidade se a parte prejudicada não arguir. Está lá no artigo 565 do Código de Processo Penal. Ou tampouco dê causa ou concorra para a ocorrência de nulidade, tá? E aí a gente tem que lembrar que este princípio do interesse, ele só vale para as nulidades relativas, tá? Por quê? Porque as nulidades absolutas, elas podem ser declaradas de ofício pelo juiz, tá? Mas por enquanto a gente não se apeguem a isso entre nulidades relativas e nulidades absolutas, porque nós vamos ver sobre ambas mais à frente. Mas o importante em relação a este princípio do interesse é vocês terem em mente que, com base no princípio do interesse, as nulidades, a nulidade ela só pode ser declarada, tá, pelaquela parte que se sentiu prejudicada pelo ato processual. Por isso que esse princípio do interesse, ele está diretamente ligado às nulidades relativas, porque as nulidades relativas são aquelas que são arguídas em determinados momentos processuais e a nulidade relativa ela cabe diretamente àquela parte interessada que sofreu prejuízo processual, tá? E esse princípio do interesse está lá no artigo 565 do Código de Processo Penal, tá bom? Caminhando adiante, vamos falar, e aí nós finalizamos hoje a nossa aula nessa parte, sistema de nulidades, tá? Nós temos dois sistemas de nulidades. Nós temos o sistema formalista e temos o sistema instrumentalista. O que difere um do outro?
No sistema o sistema formalista é um sistema rígido à tipicidade, ou seja, é um sistema de observância total daquilo que está tipificado na lei, na norma processual para a prática daquele ato processual. Tá? Então, toda violação à prescrição legal, segundo este sistema, acarreta a invalidade dos atos processuais. Tá? Por isso que ele é um sistema rígido. Tá? Então, esse sistema entende que toda e qualquer violação àquilo que está prescrito na norma processual vai gerar a invalidade daquele ato processual. E ponto final. Não se fala em outra coisa, não se discute mais isso. Ele é rígido, ele é formal. É o que está na lei, é o que deve ser cumprido. Ponto. O sistema instrumentalista, ele já não tem essa rigidez do sistema formalista, tá? Ele dá um valor maior à finalidade do ato, tá? Então, ele adota o sistema da instrumentalidade dos atos das formas processuais, tá? E o que quer dizer isto? Ele quer dizer o seguinte: esse sistema instrumentalista, tá? Por não adotar a rigidez do sistema formalista, ele diz o seguinte: mesmo que o ato processual ele tenha sido praticado com vício, tá? Ou com defeito, se ele atingiu a sua finalidade processual, se ele atingiu aquela busca processual que é a verdade real e, em contrapartida, não causou nenhum prejuízo processual às partes, instrumentaliza-se esse ato, dá-se a este ato a instrumentalidade, né, que é necessária, e valida-se este ato, tá? Então, ele não tem a rigidez do anterior, que está na lei, não cumpriu, o ato é invalidado. Aqui não. Está na lei, não observou o ato, porém, esta não observância do ato não causou prejuízo a nenhuma das partes e também atingiu o objetivo, que é a busca da verdade real, instrumentaliza-se este ato e aceita-o como válido. Tá bom? O nosso Código de Processo Penal, ele adota em momentos diferentes os dois sistemas, tanto o sistema formalista quanto o sistema instrumentalista. Tá bom? Nós vamos parar a aula de hoje por aqui, tá? E na próxima aula a gente continua falando sobre as nulidades processuais penais, tá? Aí vamos falar da inexistência de nulidade, de irregularidade do ato processual, aí vamos falar também das nulidades absolutas, relativas, da arguição de nulidade, dos efeitos dessa arguição e das nulidades em espécie, tá bom? Então, por enquanto a gente para por aqui e na próxima aula a gente continua com o conteúdo referente às nulidades processuais penais. Obrigado a todos.